Então, gente, bom dia para todo mundo. Mais um dia, hoje o nosso quarto estudo. É o quarto. E feliz por vocês aqui novamente. Eliabe, seja bem-vindo. Estamos felizes com a sua presença, volte sempre. Ele está crescendo, né? Ele começou lá dentro, eu queria ir para fora. Vamos ter que fazer o canil daqui a pouco. E, enfim, mas a alegria é imensa. Sentados mesmo, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, num só propósito, para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua palavra, para estudá-la, para meditar nela. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um que aqui chegou. Senhor, aqueles que não puderam estar também, mas aonde, Senhor, este vídeo alcançar, Pai. Que seja, Senhor, uma semente que venha cair em boa terra. Pai, nos ensina, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos ensina a compreender e a guardar a Tua palavra. Eu te agradeço, te louvo, Espírito Santo de Deus. Tens liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus eu oro e por fé eu já te agradeço. Amém. A gente começa, tem algumas perguntas, né, referente à aula passada. Então a gente começa respondendo elas. Está em ordem também, tá? Tá. Então vamos lá. A respeito da sequência da história de Lúcifer, chegou a pergunta aqui: enquanto ser celestial, querubim ou arcanjo, ele vivia no céu, vivia no Éden como guardião, ou transitava entre o céu e a terra, que seria o Éden, né, como livre acesso? Pessoal, como nós vimos em Ezequiel 28 e Isaías 14, ele descreve, né, todas as suas atribuições. Nós vimos que ele, primeiro, ele era querubim ungido, lembra? Não é arcanjo nem anjo, ele era querubim ungido. Ele estava no Éden, ele tinha acesso ao Éden, né? Prova disso, o primeiro capítulo de Jó diz que os filhos de Deus e também Satanás foram até a presença de Deus para trazer algum relatório, né? Satanás foi acusar Jó e os anjos, que é chamado dos filhos de Deus, também esteve lá para levar algum relatório. Então, significa que eles estavam em algum lugar, certo? Então, nós vimos as atribuições dele. Ele era um querubim ungido, ele tinha acesso, sim. Como ele era querubim, é lógico que ele estava lá e também aqui, né? E com mais transitava, nós vimos que ele também exercia a função de guardião entre o céu, a terra e o Éden, com livre acesso. Foi o que nós vimos em Ezequiel 28 e Isaías 14, não é mesmo? A próxima pergunta vai falar: quando foi dito que a batalha ocorreu no céu, porém o pecado se deu no plano terrestre, o que quis dizer com isso? Pessoal, vamos entender isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia ela está escrita numa linguagem daquela época, tá? Imagina o seguinte: quando fala a batalha se deu lá no céu e não o pecado, vamos colocar da seguinte forma. Nós vimos também em Ezequiel que Lúcifer planejou no seu coração, não foi isso que nós vimos lá? Ele planejou. Planejar não significa que ele executou. Diferente do Éden, do pecado do homem, que é descrito passo a passo como aconteceu, né? A Bíblia não relata como isso aconteceu em questão de Lúcifer, só que ele planejou. Mas a hora que ele foi executar, Deus não chegou lá e surpreendeu: mas peraí, cadê meu trono? Tem outro no meu trono? Não foi isso que aconteceu. Uma coisa vamos fazer uma analogia aqui, eu vou dizer para vocês: olha, eu vou roubar a casa do Jonas hoje. Pensei, está aqui no meu coração, eu vou roubar a casa do Jonas hoje. A hora que eu chego aqui, tem um exército de anjos e o Jonas fala:
dá um jeito desse cara aí, manda ele lá para baixo. Vocês entenderam? Então, a questão... Então, porque se eu disser, olha, o pecado constituiu lá no céu, foi concluído, executado, então, um Deus que é poderoso, um Deus que é onisciente, um Deus que a Bíblia revela que ele é santo e exige santidade da nossa parte, porém, a sua pecação foi corrompida. Não cabe, né? Não tem lógica isso. Nós entendemos assim, a Bíblia não relata isso aí, Satanás, ele planejou, e ele esperou Deus sair, e aí ele foi e instituiu o seu trono acima do trono de Deus e tomou todo mundo. Não, ele planejou, a hora que ele foi executar, Deus disse para o anjo de Deus, vai lá e dá um jeito nisso aí. Expulsa esse cara daqui, destitui ele, manda ele lá para enfim, some com ele daqui. Foi isso que aconteceu. É o que a Bíblia relata que nós vimos lá em Apocalipse 12, beleza? Entendido essa parte? A Bíblia fala que lá no céu não haverá dor, nem tristeza, nem todas essas aflições. Certo isso, né? Vamos falar certo, né? E, como você disse, o que aconteceu no coração dele foi só planejado, certo? E a tristeza, a dor, a aflição, ela também no coração. Será que não vai haver isso realmente no céu? Porque se lá no céu ele pôde planejar o pecado no coração dele, por que a gente não vai poder sentir a tristeza e a dor só que procede também do coração? Sabrina, se a Bíblia fala que Deus vai restituir o plano original não existia. Nós vimos que isso aconteceu depois da queda do homem. Não é mesmo? A Bíblia não fala lá no céu vai ter isso, aquilo. Ela diz que vai ser um novo céu, uma nova terra, nós vamos ter corpos glorificados e vai tudo voltar ao seu plano original. Imagina você lá no céu e sentir tristeza. Mas, gente, não faz sentido. Sentir dor. Sendo que a Bíblia fala ali, enxugará nos seus olhos toda lágrima, não haverá dor, não haverá tristeza, os pensamentos, lembrança. Sabe, é uma coisa que não tem assim como você pegar e bater o martelo, gente, já vai ser assim. Não, nós temos uma leve impressão de que a Bíblia é nada para nós. Agora, como vai ser isso? A Bíblia só diz que vai voltar ao plano original. Ela perguntou pela questão, tipo, Satanás, ele se corrompeu antes da queda do homem, né? Então, tipo assim, houve uma corrupção no coração dele, que ele desejou o trono de Deus. Né? Mesmo ele sendo do plano original. Mesmo ele sendo do plano original, houve essa corrupção no sentimento dele. Acho que é por isso que não. Ô, pessoal, então a história nunca vai ter fim. Concordam comigo? É aquela questão que algumas coisas não são reveladas. Se a gente for levar por essa lógica, a história nunca vai ter fim. Então vai haver outra corrupção, Deus vai acabar com tudo, vai vir outra geração, outra civilização. Eu entendo que, tipo assim, hoje nós seguimos essa promessa que nós temos hoje, de que vai ser dessa forma, onde que a gente não consegue, entende perfeitamente a questão dela, realmente você pensar dessa forma. Mas hoje a gente vive pelo que Deus já revelou para nós que vai ser dessa forma. Tipo assim, imagina. Pura e simplesmente por isso. Né? Aí a gente Imagina tem que crer. todo o sofrimento. Viver por fé. Todo o sofrimento nosso aqui na Terra, todo o sofrimento, vamos para o céu, Deus faz, e haverá um novo céu, uma nova terra, as coisas velhas já se passaram, tudo, enfim, e diz que o próprio Deus vai estar no nosso meio, e daí eu vou querer me corromper. Mas essa questão. Isso que foi tentando O inimigo caiu a terça parte dos anos. Há possibilidade hoje, ou depois dessa queda, de ainda anjos caírem, se corromperem? Ó, a Bíblia não fala disso. Eu acredito que não. A Bíblia não fala, ó, ainda está vindo um anjo lá que se levou. Não, a Bíblia não fala isso. Só foi essa Diz que uma terça parte, né? O que é uma terça parte? A Bíblia é muita coisa, gente. Apocalipse 5, se não me engano, diz que é milhares, milhões de milhões. Aí você, um terço, né? Você pega de cada 3, você tira um. De milhões, quanto que não é? Então, a Bíblia não fala, ó, ainda continua vindo anjo que está se rebelando e caindo. Porque não fala isso. Se a gente for pensar dessa forma, eu entendo que daí
eu falo assim, a Bíblia ela foi revelada para nós, é isso, é o que nós temos, o que cabe a nós é isso, o que não cabe, não tem jeito, não adianta a gente imaginar. Mas hoje ela já, exatamente, hoje ela já foi revelada, então é isso daqui. Não tem, então é a mesma coisa eu pensar, então na batalha do Armagedon, não, mas será mesmo que vai? Não, é o que está revelado, do resto nós vemos por fé, para entender que já está concretizado. Ela está existindo na história, hoje ela está concretizada. Essa é a revelação que nós temos, cabe a nós. Nós temos que nos ater, pessoal, nesse estudo nosso, no seguinte, ó, a Bíblia relata lá a questão de Lúcifer. Ele tinha uma vida muito boa, que nós vimos aqui. Ele pecou, teve as consequências, ele foi julgado, ele foi sentenciado, e o fim dele é o lago de enxofre. Isso serve o que para nós? Se a Bíblia diz que tudo que está registrado aqui é para servir de exemplo. Então, não adianta a gente ficar querendo imaginar, nossa, como é que foi isso? Como é que foi passo a passo? E isso, aquilo, se deu antes, se deu depois? Por que ele fez isso? Por que ele não fez? Nossa, puxa, você entendeu? Se nós for levar por esse lado, olha, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, porque nenhum teólogo ainda chegou. Não vai ser. A outra aí, acho que já foi falado um pouco, né, que vai falar sobre a queda, com relação à queda de Lúcifer. Então ele foi destituído da glória dele. Não houve uma queda que veio lá do céu, parar aqui na terra, porque ele já transitava entre as duas esferas. A Bíblia fala, vamos entender os anjos, Hebreus 1,14 diz que eles são o quê? Seres que estão a nosso favor. Seres que ministram a nosso favor. Nós temos relato na Bíblia, esse acesso aqui na terra, né? Nós temos relato na Bíblia, Maria, o anjo apareceu para ela e falou, olha, você é bem-aventurada, Maria, você vai ter um filho, ele vai se chamar Jesus. Como chama isso? Depois eu vou falar. Nós temos Ana, nós temos Gideão, nós temos Abraão, os dois anjos que foram anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Então eles têm acesso aqui. Eufania, eu acho que é eufania, é isso mesmo. Eufania tem antropomorfia. Antro porque é homem, né, em forma de homem, e morfia que é essa forma, né? Então a gente tem esse relato de que eles têm acesso a nós, né? A Bíblia fala que os anjos se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então, eles têm acesso aqui sim. Na época eles vinham encarnados mesmo, né? Hoje não. Tanto é que os homens, o povo de lá queria até ter relações com eles, né? Então, agora como que se dá isso? Não sabemos. A Bíblia só informa isso para nós. Como que isso é feito? Não temos, né? E a última é sobre a questão do livre-arbítrio. Você falou na aula passada que os únicos que tiveram, de fato, livre-arbítrio foi Adão e Eva. Que a gente tem livre agência. Eu fiquei agência de gerência, tudo bem. Livre agência. Então, a respeito disso, por que não temos livre-arbítrio? Se Deus fez eles perfeitos, né? Como eles se corromperam antes de comer o fruto da desobediência? Tipo assim, não ficaria a mesma coisa? O livre-arbítrio e a livre-agência? Gente, vamos entender. Vamos separar livre-arbítrio e livre-agência. Quando a pessoa tem o livre-arbítrio, no caso de Adão e Eva, eles não foram corrompidos. Eles tinham total escolha de falar assim, não, eu não quero isso para mim. Mas eles não foram influenciados pela serpente. Eles foram influenciados. Mas não tendenciosos, né? Eles foram influenciados. Quando eles não tinham sido corrompidos, diferente de nós. Nós sempre vamos lutar, por exemplo, com a mentira. Eu tenho o hábito de mentir por quê? Porque a minha natureza pecaminosa, o meu livre-arbítrio foi corrompido. É aquilo que eu falei para vocês. Nós sempre vamos entrar no jogo com o nosso livre-arbítrio de 1 a 0, porque o apóstolo Paulo diz, a minha natureza ela é pecaminosa, ela é vendida, ela é escrava do pecado, por causa do pecado original. Ninguém vai precisar ensinar a Laurinha a mentir.
Olha, Laurinha, esses são os passos para você aprender a ser uma grande mentirosa. Não. Olha, Laurinha, esses são os passos para você ser vaidosa. Não. Isso já está nela, no pecado original. Ela vai ter que lutar com isso diariamente. Aí onde que entra a livre agência? A livre agência significa a liberdade de agir. Ela vai, não, peraí, eu tenho um problema muito sério com a mentira. Eu tenho que controlar isso, eu tenho que me policiar, eu tenho que subjugar isso. Entra a livre agência. E o Espírito Santo? O Espírito Santo vai ter que falar, olha, isso é errado, olha, cuidado, olha, isso traz consequência. Agora, a decisão de ouvir ele ou não é a sua livre agência. Agora, o nosso livre-arbítrio ele foi corrompido. Nós sempre vamos entrar no jogo tendo que, pelo menos, empatar. Entendeu? Como é que é? A escolha dela não foi também corrompida? Claro. Ela deu ouvido, ela tinha liberdade. Eles foram perfeitos, gente. Ali no princípio ela foi apenas influenciada. Influenciada, a serpente foi, enganou. Ela não tinha sido corrompida pelo pecado, diferente de nós. Nós vamos ter que lutar com essa natureza até o dia da nossa morte de Cristo. Ela era como se fosse uma criança, ela foi realmente inocente, caiu na lábia, diferente da gente que não tem inocência, né? A gente já tem a predisposição, só precisa de uma ajudinha pra gente ir lá e concluir o bagulho. Nós somos assim, pessoal. Infelizmente, cada um, se eu der uma lista aqui pra vocês, quais são os seus temores, as suas fraquezas, vai encher a lista. Olha, eu sou egoísta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mentiroso, enfim. São coisas que é da nossa natureza, foi corrompida. Eu tenho que lutar contra isso. Eu sei que é errado. O apóstolo João falou, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Eu tenho que lutar contra isso diariamente. As minhas virtudes têm que sobressair sobre isso, porque está corrompido. E é todos nós, pessoal, somos todos nós. Não é um ou outro. A criancinha, ninguém vai precisar, a hora que ela começar a entrar na fase da consciência, ninguém precisa ensinar para ela o que é certo e errado. Ela sabe que não pode mentir, ela sabe que não pode ser egoísta, ser vaidosa, ela sabe tudo isso. Mas ela vai ter que lutar contra isso. Beleza? Então, partiu. Eu imprimi no Flamengo. Vai jogar logo um cara de questões polêmicas ou vai não? Não, vamos lá. Por quê? Vocês descobriram as questões polêmicas? É, sabe. Passou mal, né? Ô, louco, sabe. Bom, vamos lá, pessoal. Então, nós ficamos de estudar do capítulo 4 ao 6, né? Os capítulos anteriores nós vimos como que se deu o pecado no primeiro casal. Agora entra aqui. Começa assim, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Lembra que eu disse que a Bíblia está escrita numa linguagem daquela época. Esse conheceu é o quê? Teve relações sexuais com ela, né? Ela teve Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. Abel, olha aqui já descreve o seu ofício, ele era pastor de ovelhas. E Caim, lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Vamos dar uma pausa aqui. Bom, pessoal, é muito comum a gente ouvir falar, não, Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Por quê? Porque Abel ofereceu um carneirinho. E o carneirinho ia simbolizar, né, sem sangue não há remissão de pecado. Ok, podemos partir desse princípio. Mas perceba uma coisa, tanto Abel, que era pastor de ovelha, era o ofício dele, era a atividade dele do dia a dia, como Caim
Caim era lavrador da terra. Os dois levaram o fruto do seu trabalho. Nós temos que pensar dessa forma. Porque senão, a partir do princípio, bom, Deus ele fez acepção de pessoas. Acepção de oferta. Não. Caim também levou a oferta dele. Daquilo do fruto do trabalho dele. Do mesmo jeito, Abel, né? Aí é que vem a questão, pessoal. Mas Deus atentou para a oferta de Abel, né? Mas Caim irou-se fortemente e descaiu do semblante. Aí vem a questão. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Aí vem a questão. Deus faz uma pergunta para ele: por que você está assim, Caim? Olha só. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Aqui já tem uma hipótese aqui. Na hora que a gente estava lendo, aí a gente pensou assim, será que foi porque Abel deu de bom coração e Caim não? Na oferta? Exatamente. Olha só, Deus fala para nós: se bem fizeres, se você estiver fazendo essa oferta de coração, né, melhor, será aceitável. Não haverá aceitação para ti também? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha que interessante, pessoal. Agora, abra as vossas Bíblias em Hebreus 11:4. Mas será que ele não ofereceu melhor? Porque ele não ele ofereceu carne, ele trabalhava com a fé. Exatamente. Mas vamos ver qual era a intenção do coração dele? O seu trabalho, por exemplo, no mercado, que eu posso oferecer, por exemplo, 80 reais. Um engenheiro vai oferecer 1.000, mas é o que eu posso. Faz todo sentido, Sabrina. Por quê? Porque lá em Levítico 2, havia uma descrição de uma oferta que era oferta de manjares. Então, a gente partiu dessa premissa que Deus só aceitaria a oferta da ovelhinha, ela não faz sentido. Porque tem, lá em Levítico também, né, a oferta de manjares. Então, quer dizer, ela era aceitável. O problema está no coração. Olha o que Hebreus 11, verso 4 diz. Pela fé, acharam, pessoal? Pela fé, Abel, olha só, a questão já entra então. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seu dom. E por ela, depois de morto, ainda fala. Agora vamos para mais uma referência. 1 João 3,12. Primeira carta do apóstolo João 3,12. Vamos do 11 aqui, ó. 1 João 3, verso 11 diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha só, já começa a entender aqui a questão? Então por isso que não aceitou a oferta dele. Porque ele já As obras dele eram más. Não foi o que ele não foi o que ele deu, foi as obras dele. Que É a mesma coisa de Ananias e Safira, né? Barnabé. Barnabé foi lá e vendeu a propriedade inteirinha, vendeu a propriedade dele e levou o dinheiro e deu para os apóstolos, para financiar, para patrocinar os apóstolos. Ananias e Safira, o que ele fez? Foi lá, vendeu a propriedade, tirou parte para eles, querendo se mostrar, e levou lá a oferta. O que ele falou? Olha, a propriedade era sua. Você podia dar 10%, 1%,
o valor total é a sua. Mas por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Você não mentiu para nós, você mentiu para o Espírito Santo. Você entendeu, pessoal? A questão não está no valor da oferta, é o coração. Aparentemente a atitude de ambos foi a mesma, né? Foi a mesma. E a questão é qual a sua intenção em fazer aquilo. Então a mulher daquela moeda. Exatamente. Os fariseus, os escribas iam lá e depositavam o que sobrava. E faziam questão de mostrar, né? Ela não, foi lá, levantou os mendigos, e foi singela, bem tranquilo. Ele falou, essa aí é a justiça, cara. Ela deu melhor. Os outros Judas, agora no mesmo verso de Apocalipse, Judas 11. Judas é um capítulo só, verso 11. Acharam, pessoal? Judas o quê? Judas, verso 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e percorreram na contradição de Corá. Aqui já cito três, ó. Caim, Balaão e Corá. Todos os três. Caim não tinha o coração puro, fez a sua oferta de forma assim, não espontânea, não com gratidão. Balaão foi aquele profeta que recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. E Corá foi aqueles que se levantaram contra a autoridade de Moisés. Por que só vocês podem falar com Deus? Por que só Arão? Por que só ele? Por que só você? Nós também podemos. E aconteceu o que aconteceu, né? Então aqui nós vimos algumas referências das características de Caim, né? Caim não tinha aquele coração puro, aquele coração singelo, aquele coração grato. Então a oferta dele é simplesmente porque ele viu o irmão dele lá fazer. Ele falou, eu vou lá fazer uma também. E aí Deus pega e fala para ele, né? Ó, Caim, se bem fizeres, haverá aceitação para você também. Mas se não fizeres o bem, o pecado já aporta. É como ele diz assim, olha, você está dando ocasião para o pecado. E o pecado, depois de consumado, leva à morte. E aí vamos lá. E isso, ó, será para o seu desejo e ele te dominará. Pessoal, aquilo que está no nosso coração, nós nos tornamos escravos. Ele domina. Dinheiro, mulher, vaidade, ambição, domina. Isso domina. Você se torna escravo dessas coisas. É o que Deus está falando para ele. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui, ó, olha só. Nós vimos lá no Éden o pecado, Adão e Eva, as consequências que Deus deu, a punição. Aqui nós já temos o primeiro homicídio. E olha só, o Senhor, Deus pede, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele disse, não sei. Ele não sabia mesmo, pessoal? Olha só o pecado já começando a virar aquela bola de neve. A gente achou que ele foi aqui, ele foi na coisa assim, mas você que não fosse, não é você o guardador mesmo. Você entendeu? Cada um fingiu. Tá vendo, pessoal, como é que a coisa vai virando a bola de neve? E nós vamos ver coisa desse capítulo, gente. Eu que sei. Claro que ele sabia. E outro, Deus precisava mesmo perdoar ele. Deus precisava perdoar. Eu não sei o que você irmão, você por aí. Ele já está procurando. Quem está por aí, Caim? Então vamos lá. Por que você está se escondendo? A mesma coisa. Então, aqui nós temos o primeiro relato de mentira. Eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, uai, eu deveria saber?
a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O que você fez, Caim? O sangue do seu irmão está clamando. Agora, maldito és tu desta terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Agora Deus dá a sentença. Deus expõe para ele o pecado dele. Ó, você mentiu, você cometeu um homicídio, você está aí se comportando de forma irônica, você sabe sim o que aconteceu com seu irmão, e agora vem a sentença. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Ele era o quê? Ele era lavrador, ele dependia da terra, né? Ele dependia da terra. Ela não vai dar mais a sua força. Você vai ser fugitivo e errante, serás na terra. Aí vem, olha só, Caim não demonstra arrependimento, pessoal. Ele não demonstra. Ele estava preocupado com a sentença. Olha só, então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lance da sua face, da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo. Agora vem, ó, e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O medo dele não gerou, aliás, o medo dele era que as pessoas que ele encontrar pela frente ia matá-lo, ia, né? Não. Então, começa aqui as polêmicas já. É. Tá, quais pessoas? Eles vão me matar, eles vão me repudiar, enfim. Ele não gerou um arrependimento. Não podia falar assim, realmente, olha, eu pequei, me perdoa, meu pecado tem perdão? Mas não, ele estava preocupado com as consequências que ele ia ter que enfrentar. Todo aquele que me achar vai me matar agora. Foi essa a preocupação dele. Não era de arrependimento. Condenou ele mesmo. Agora você começa a entender porque a oferta dele. Entendeu? Só Gente, ele matou o seu irmão. Olha a malignidade no coração dele. A malignidade no coração. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Vamos dar uma pausa aqui. É muito comum a gente ouvir: o sinal de Caim é uma maldição, e atribui isso até às pessoas negras. Ai, Caim. Olha, gente, o sinal não é uma maldição. Vocês prestaram atenção aqui? Foi uma proteção. Olha, eu vou pôr um sinal em você: qualquer um que te fizer dano vai pagar 7 vezes mais. Você entendeu, pessoal? Olha, por que é bom o estudo da palavra de Deus de forma que nós estamos fazendo, versículo por versículo, para a gente chegar a esse entendimento. Você vê um cara lá, Deus amaldiçoou Caim e pôs um sinal nele, e a raça negra é amaldiçoada. Depois nós vamos ver isso também lá em Cã, filho de Noé. Então, gente, se a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, todos são filhos dele, criados por ele, imagem e semelhança. Ele vai criar uma raça de pessoas que serão amaldiçoadas. Isso é uma desculpa para quem já é racista, querendo uma porta aberta, vai entrar e falar: eu posso tratar. Quem disse que Adão e Eva não eram Exatamente. Ou era japonês, ou era chinês, ou era, enfim. Então, pessoal, Aquela região lá. então aqui nós vimos, a sentença, nós vimos a sentença, nós vimos a preocupação dele com as consequências, e nós vimos o sinal que Deus pôs. O sinal seria esse, né? E o Senhor, porém, ele pôs um sinal: qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Nós vamos ver isso aqui mais um pouquinho para frente aqui também. Para que qualquer que ferisse eu achasse, né? Aí vem a questão, pessoal, no verso 16: e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod,
da banda do Oriente do Éden e conheceu, né, Caim, a sua mulher. Conheceu, teve relações sexuais com a sua esposa e ela concebeu e teve a Enoque. Vamos fazer uma pausa aqui. Vocês não sabem? Oi? Porque só que Adão e Eva. Vamos ver. Do nada. Vocês acham que só havia Adão e Eva, Abel e Caim. Vocês acham. Porque no 14 aqui, o próprio Caim fala que aquele que me achar matar. Então, quem Quem que vai achar isso? Já começou a sair a resposta. Aqui nós vimos também no 3, lembra que eu falei do 3:12? Não, 3:12 não, peraí. Deixa eu ver qual que foi. Que Eva era mãe de todos os seres viventes. É no 3:20. 3:20? Ai, que eu colei o breguetinho aqui. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os seres viventes. Mãe de todos os seres viventes. Então vamos lá. Então, é a tradução mais atualizada. Então nós vimos aqui, ó, Eva era mãe de todos os seres viventes. Aí nós vimos aqui a resposta dele, mas quem que encontraram ele no caminho? Se o próprio irmão dele já tinha matado, então não tinha mais ninguém. E aí a Bíblia fala que ele saiu dali e foi habitar na terra de Nod. Esse dia aqui é um pronome possessivo, de posse, na terra de Nod. É como se eu dissesse assim, ó, eu saí daqui e fui habitar na terra do Pablo. Pablo é de Santa Rosa, né, Pablo? Daqui mesmo, é você que é, né, Gabriela? Eu saí daqui e fui habitar na terra da Gabriela. Aonde é a terra da Gabriela? Aí é que está a questão. Esse Nod aqui, na terra de Nod, né? Que diz que ficava da banda do Oriente do Éden. Pessoal, nós vemos aqui que já estava sendo formado uma civilização através de Adão e Eva. Porém, imagina se Moisés relata tudo isso aqui para nós. E ela gerou isso, e veio esse, veio aquele, toda a descendência. Só que, o que Moisés, a gente entende assim, o que Moisés faz? Ele pega esse caso específico e dá uma ênfase. Exatamente, senão a Bíblia nossa precisa de um caminhão para carregar. Vocês compreendem, então? Já havia o povo, filhos de Eva, né, de Adão e Eva, já havia uma civilização. E Moisés, ele dá ênfase nessa questão da oferta de Abel e Caim. E nesse primeiro assassinato desse detalhe. Como ele mentiu, o assassinato, ele escondeu, ele foi irônico, ele ficou preocupado com a sua sentença, ele achou que aquela sentença era pesada demais, agora alguém vai me achar e vai me matar. Essa foi a questão que Moisés fez questão de destacar para nós. Mas já havia uma civilização, já havia um povo lá. Havia uma civilização, uma extinção, porque fala Eva aumentaria as duas do mar. É o castigo dela. já tinha dor. Já tinha dores. Não, José, isso é consequência. É consequência, como se o senhor falasse para você, ô José, não faz isso, porque senão você vai sentir dor, uma dor agonizante. Não quer dizer que isso já aconteceu, vai acontecer. Isso ele deu uma sentença, ela ia gerar filho, porque ele falou para ele, ó, vocês vão multiplicar, encher a terra, né? Como que isso ia acontecer? No plano original de Deus não ia ter dor, mas ele falou, agora vai ter. Vai ter dor, vou multiplicar a sua dor, enfim. Foi a sentença que ela recebeu. A dor já estava prevendo, como estava prevendo, ele vai multiplicar. Já estava no esquema uma dor. Já falar uma coisinha, no caso desse sinal, é uma coisa... Outra coisa, foi bom você tocar nesse assunto, eu estava me esquecendo. Gente, ninguém sabe que sinal é esse, porque a Bíblia não relata. Então, Qualquer coisa que vocês ouvirem é especulação.
É especulação, porque a Bíblia não fala. E se ela não fala, não vai ser eu que vou forçar o texto. Falar, gente, ela marca na testa. Não vai ser eu que vou fazer isso. Se a Bíblia não fala, né? A gente vê aqui que o sinal, a gente entende, né? O sinal, ó, eu vou colocar um sinal e qualquer um que te fizer qualquer dano será castigado. Agora, que sinal é esse? A Bíblia não relata, tá? Assim, seria só pela lógica, seria aparente para todo mundo ver. Só. Né? Qualquer uma. Tanto é que nós vamos ver em Lameque. Calma aí, vamos chegar lá, João. Calma aí, vai ficar interessante. Será? Aí, ó, tá vendo? A Gabriela estudou. A Gabriela fez a lição de casa, pessoal. Vamos lá, tá. Que Caim ele sai da terra, da face do Senhor e foi habitar, né? Quem que é a mulher de Caim? Também não sabemos. Possivelmente, ou era uma irmã ou uma sobrinha, filha de Abel. Enfim, dessa turma aí, Só pra... Teve 2 Enoque, eu fiquei sem a cabeça, hein? Aqui, na genealogia de Caim, nós temos o Enoque, tanto é que ele coloca o nome da cidade do filho dele, e na genealogia de Sete também nós vamos ver mais um Enoque, nós vamos falar dele também. São dois diferentes porque nós vamos ver um detalhe aqui. Esse detalhe vai fazer diferença e nós vamos chegar à conclusão que são 2 pessoas diferentes. Né? Então vamos lá. Conheceu Caim, a sua mulher, e ela teve Enoque, foi o seu primeiro filho, e ele edificou uma cidade e chamou pelo nome de Enoque, né? A cidade chamava Enoque. E Enoque nasceu Irade gerou tal. Aí Lameque, vamos dar um destaque aqui em Lameque. E tomou Lameque para si 2 esposas. Então estava sobrando. Vocês começaram a pegar, pessoal? Por que eu falei para vocês que os 11 primeiros capítulos de Gênesis são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo no mundo todo? Na humanidade, olha só. O pecado de Adão e Eva, depois vem Caim, agora vem Lameque, a poligamia. Não era plano de Deus a poligamia. Ele vem aqui, ó, primeiro caso de poligamia. Ele já falou, não, eu quero 2. Ambição, mas Tem vários que não gostam de Salomão teve 1000. E daí? Agora fala pra mim, será que ele tinha condições de cuidar, de dar atenção dessas 1000 mulheres? Eu acho que... E antigamente não tinha esse negócio de divórcio, né? Ele ia pedir outra esposa. Não sabe, Então vamos lá. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Uma chamava Ada e a outra Zilá. Ada teve Jabal e este foi o pai dos que habitam em tenda e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá teve também a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e a Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha só que coisa mais fútil, né? Pisou no pé dele e matou. E ele se sentiu orgulhoso disso que ele fez. Então, olha aí, ó, olha o detalhe. Agora ele pega aqui, ó, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Oh, que especial que ele era, né? Que especial que ele era, né? Caim era só 7. Matou um só, né? Agora ele, 70 vezes 7. Ele mesmo que deu sentença para Ele mesmo ele. deu. Ele mesmo se julgou, deu a sentença, se absolveu. Você entendeu, pessoal? Olha só como é que o pecado vai trabalhando, vai virando aquela bola de neve, aquela ambição. O homem se sente um Deus, o todo-poderoso, não respeita mais o ser humano, né? Olha só. E aí nós temos o relato do segundo e terceiro aqui. Ele falou que matou um jovem, depois o outro só porque pisou nele. E ele dá a sua sentença, né? Ó, minha sentença, o meu julgamento, e vai ser assim. Quem atentar contra a minha vida,
vai ser vingado 70 vezes 7. Como aquele jovem. E Adão, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete. E aí o jovem tornou seu semente. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Aí entra outra questão. Nós não podemos partir do princípio de que foram os 3 filhos, Abel, Caim e Sete. Senão e o restante da população. Tá? Agora aqui tem um detalhe também, pessoal, nós precisamos dar muita atenção a ele. E a Sete, mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então, guarda bem isso aqui, então começou a invocar o nome do Senhor. Até então não havia adoração, não havia uma invocação ao nome do Senhor. Até então. Agora, com Sete, essa linhagem de Sete começa a se invocar, a adorar a Deus. Guarda bem isso que vai servir para nós. Agora aqui não fala quantas gerações, está falando da geração. Até então, é bem claro aqui, o livro chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Esse invocar o nome do Senhor, a gente não sabe dizer assim com precisão o que era que acontecia. Se era um estilo de uma adoração como nós temos hoje, aquela liturgia toda, enfim, né? A gente não tem como saber isso. A Bíblia só fala que agora começou a se invocar o nome do Senhor de uma forma diferente de que era antes, né? O capítulo 5, né, eu falei para vocês apenas lerem, que tem algum detalhe, mas vai falar da genealogia de Sete, né? É importante também, mas no verso 22 do capítulo 5, nós vamos ver que surge um personagem chamado Enoque. Eu acho que lá no começo já tem uma coisa que me chamou a atenção. No 3 fala assim, que ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Dá a impressão que os anteriores não eram, né? 3 aonde? No 5, 3. É. Ele viveu 130 e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Ele deu esse destaque para Sete. Adão viveu ele gerou um filho à sua imagem, conforme a sua imagem. Ele chamou o seu nome de Sete. Bom, eu não tinha tentado por esse detalhe. O que esse tem de especial, né? Eu não tinha tentado por esse detalhe. Porque daí que vai falar sobre vai focar mais no Sete, né? Aí nós temos a genealogia de Sete. E entra esse personagem chamado Enoque. No verso 22 dá mais destaque ainda, que diz que Enoque andou com Deus. E viveu menos. Eu achei que ele foi assim, Foi recolhido, né? Ele foi recolhido. E foram os dias de Enoque 365 anos. Os outros viveram bem mais. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esse Enoque, pessoal, em Hebreus 11, verso 5, vai dar testemunho dele. 11, verso 5, vamos ver. É bom a gente, né? Vai dar testemunho dele. Depois nós temos uma referência em Judas também. Hebreus 11, 5. Todos acharam? Hebreus 11, 5. Pela fé, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.
Então, ele não viu a morte, Deus o recolheu para si. A Bíblia cita 2 homens que teve esse privilégio. Foi ele e foi Elias. Bom, pessoal? Beleza, Fábio? Essa questão de todos esses anos que eles viveram, não foi em forma de castigo eles viveram todos esses anos também? Não, nós vamos ver um detalhe importante no capítulo 6. No capítulo 6 nós vamos falar mais um pouquinho dessa questão. Aí nós temos outra referência em Judas 14 e 15, que esse Enoque ele faz uma profecia. Judas 14 e 15. Todos acharam? E deste profetizou também Enoque. E deste quem? Destes quem Judas está falando aqui. Daquela geração ímpia, daquela geração má. Né? O 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então aqui nós temos uma profecia de Enoque. Deus preservou essa profecia, né, para falar dos tempos finais, de um julgamento que aconteceria com aquelas pessoas da nossa época aqui, né? Esse 7º depois de Adão seria relacionado à geração ou, sei lá, aquele que andou corretamente diante de Deus, dentro de toda uma geração? Então, aí está a questão, né, querido? Judas aqui vai falar o 7º, né? 7º depois de Adão. Então, aí nós vamos contar, era 7 gerações, ou era 7 pessoas, como é que é isso? Não tem essa informação bíblica, né? 7. Ué. Oi? Ele é da geração do 7, né? Entendeu? Não tem número, não. Não entendi. Amém, Kelly? Não, que a gente tá conversando aqui, tô falando que Enoque veio da geração de 7, né? Não, mas aqui o Judas está falando o 7º depois de Adão. Então a gente Não tem nada a ver. não sabe se é da 7ª geração, se é 7 em número 1, 2, 3, né? 7 pessoas. Vamos lá. Aí tem mais um detalhe aqui, pessoal. Vamos, beleza? Entendido? Entendido. Vamos lá então? No verso 29, agora no 5:29, tem outro detalhe importante aqui. E chamou o nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O nome Noé significa suspirar aliviado. É como se ele dissesse assim: puxa, agora nós estamos tranquilos, aliviados. Porque Noé era justo. Deus dá testemunho de Noé. Se vocês veem Ezequiel 14:14, Deus vai falar assim: ó, se eu tiver de trazer juízo a uma cidade, e nela estiver Noé, Abraão e Daniel, eu pouparia somente os 3, por sua justiça. Só os 3. E ainda diz assim, vamos ver esse verso. Esse verso é interessante. Ezequiel 14:14. Ó, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu quiser passar pela terra nocivas animais e elas assolares, que fique assolada e ninguém possa passar por ela, e por causa
das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres. Já pensou, gente? Os homens tinha moral, vamos falar assim. Sobre o sétimo, se você colocar desde que eles começaram a citar, e viveu ele, gerou, viveu e morreu. Das 7 gerações? Ele é o sétimo mesmo. Ah, Os que são citados, ele é o Porque sétimo. aqui cita que depois que concebeu o filho, fala a idade, depois... Fala a idade mais e um morreu tempo. com. Fala a idade e morreu com. A sétima geração. Sétima geração. Dos que são citados é o sétimo. Beleza, primo, boa. Então vamos lá. Vamos lá, agora nós entramos em Noé, né? Já viram aqui que o homem, por que tem essa afirmação que ó, ele vai nos consolar, né? E o nome dele significa alívio, suspirar tranquilo. E Noé era a idade de 500 anos, olha aí, Paulo, já pensou, Paulo? 500 anos, quando gerou, isso é quando ele gerou, né? Sem Cã e Jafé. Agora vamos para o verso 6, pessoal, que eu tenho certeza que tem muitos. Esse Noé, pessoal, até hoje, os judeus, até hoje, existem 7 leis que os judeus atribuem a Noé. É chamada as 7 leis de Noa. A primeira é não praticar idolatria. Segunda, não blasfemar contra Deus. Terceira, respeitar a vida humana. Quarta, respeitar o direito alheio. Quinto, respeitar a família e casamento. Sexto, respeitar os animais. E sétimo, estabelecer tribunais. Até hoje os judeus têm isso. Desses 7 aqui sai uma ramificação de leis aí que eles atribuem a Noé. Muito bacana isso aqui. Vamos lá, lembra que eu falei para vocês guardar aqui o verso 26 do 4 que diz: e a 7 mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome ele, então começou a invocar o nome do Senhor. Porque aqui nós vamos ter uma base, não é uma afirmação, é uma base para nós entender o capítulo 6. Vamos lá, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: não condenará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Está vendo aí? Agora Deus falou: não. Então, quer dizer, eles viviam mesmo 800, 900, 300, viviam mesmo. Agora Deus falou: não. Deixa eu pôr um limite nisso aqui, porque o coração do homem é mau, é perverso. Se o fato de Deus ter dado essa sentença nesses 120 anos, mostra que Deus não se agradava com o fato deles casarem com várias mulheres, porque a Bíblia fala, né, que os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram, casaram com elas. Então era mais de uma. Eu vi o primeiro caso de. É tipo assim, o primeiro caso de poligamia. Mas o nosso Deus não se agradava. Deus não se agradava. Tanto é que muito tempo aqui pensando bobeira, então vamos dar uma eu vou destruir. quebrada nessa daí. Não, é que mostra arrependimento. Nós não vemos. Pessoal, e aí entra um detalhe que a maioria dos teólogos, a maioria dos acadêmicos teólogos, ninguém chega a uma conclusão de quem é esses filhos de Deus e filha dos homens. Há 3 teorias. Uma, ela é bem aceitável, assim, de forma bem majoritária, ela é bem aceitável no nosso meio, para a nossa época, porém ela também não é assim 100% de bater o martelo. A primeira, deixa eu continuar aqui. Não contenderei eu com o meu espírito para sempre com o homem, né? O 4. E havia naqueles dias gigante na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, né? Ou conheceram, tiveram relação com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes,
que houve na antiguidade, varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má. Continua mesmo. Vamos dar uma pausa aqui. Então, há pelo menos 3 teorias. A primeira, esses filhos de Deus, eles dizem que eles são anjos caídos. E aí entra aquela questão sua lá, que deixou você sem dormir, Paulo, dos 200 anjos. Dos 200 anjos, sabe? Que é uma citação de Enoque. A gente imagina só, Enoque, no capítulo 4, 5, ele relata essa questão e os filhos de Deus eram gigantes, homens de enorme estatura e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Só que nessa descrição dele, esses homens têm 3.000 côvados. Um côvado é 44 centímetros. A medida, é uma unidade de medida daquela época. 44 centímetros, mais ou menos 2 palmos. 3.000 vai dar 1.500, 1.400, 1.500 metros de altura. Imagina um ser de 1.500 metros de altura tendo relação sexual com uma mulher de 1,70m, 1,80m, enfim. Não faz sentido, pessoal. Outro detalhe. A Bíblia nunca se atribui os filhos de Deus a anjo caído. Anjo caído é demônio. Deus nunca mais chamou os meus filhos caídos. Não. Não existe isso. A Bíblia não faz esse tipo de atribuição aos anjos caídos como os seres filhos de Deus. Não. Eles são demônios. Aí entra outra questão. Jesus disse que, Mateus 22, 30, Jesus disse que no céu, quando foi perguntado para ele, como é que vai ser lá no céu? A pergunta era a respeito da ressurreição. Olha, tinha uma mulher, ela se casou com o marido, né? E a cultura da época, quando o marido não suscitava filho, ela ia passando, os irmãos tinham que assumir aquela mulher. Aí foi o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 7º. Lá no céu, essa mulher vai ser de quem? Jesus falou, vocês erram porque não conhecem as escrituras. No céu não se dão em casamento. Não vai haver casamento. Seremos como os anjos. Os anjos como são? Eles são assexuados. Não tem anja ou anjo, gênero de anjo. Não existe. Eles são assexuados. Não tem libido, desejo sexual. Não existe isso. Foi o próprio Jesus falando. Então não há possibilidade nenhuma, né, desse ser, mesmo que ele encarne. Não existe essa possibilidade. Por que fala de são anjos caídos? Porque a palavra Nephilim vem da raiz da palavra Nefá, que significa caído. Mas caído não é no sentido que caiu de algum lugar, é caído moralmente. Destituído moralmente. Aquela pessoa má, de má índole, mau caráter, nesse sentido. E aqui é da humor, eles eram valentes, eles eram varões de grande fama, eram valentes, né, gigantes. Esses Nefilins aí, que é os anaquins também? Nefilins é o termo hebraico e a Septuaginta colocou gigantes. Anaquins, E posterior vai aparecer também na história, Golias e aí é que está a questão. Se realmente foi um relacionamento de anjo com uma mulher, por que parou? Não existe mais. Tinha que ter continuado, não tinha? De vez em quando um anjinho caído ia lá e, né, tinha que ter mais uma geração desses anjos. Não existe. De vez em quando a gente vê aí um homem, uma mulher de 2,20 metros, até 2,35 metros parece que já apareceu, mas é uma coisa assim, bem atípica. Não existe, sei lá, tem uma etnia lá que... Mas isso daí pode ter sido um problema na genética também, né? E depois foi hereditário, talvez. Então, essa questão dos gigantes, existiu mesmo. A Bíblia fala de Golias. Golias tinha quase 3 metros. Pode ser. Mas os historiadores também já descobriram corpos de gigantes. Sim, sim. O que existiu, existe, mas não esse ser
absurdo de 1.400 metros de altura. Também no Êxodo, quando a possessão da terra, que eles vão ver, eles falam, lá tem gigante. Lá tem gigante, a Bíblia fala de gigante. Caleb não teve que tirar o gigante, expulsou o gigante. Não, a Bíblia fala, a Bíblia não omite. Ela fala que existiu gigante, mas não esse ser. Absurdo que Enoque descreve, né? E nem que esse anjo, o que eu quero deixar para vocês, é que essa possibilidade de ser os filhos de Deus se referir a anjos caídos, vai estar descartada. Porque o próprio Jesus disse. Por que eles falam isso? Vamos agora para o livro de Judas primeiro. Judas 1:6. Estamos falando bastante de Judas, né? Judas é um capítulo só. Não, Judas é um capítulo só, mas tem tanta informação que você não faz ideia. 6:7. Por que eles atribuem isso, essa questão desse relacionamento de anjos com mulheres a anjos? Olha só. Judas 6:7. Judas 6:7 diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, aqui já dá o destino deles, ó. Reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então aqui, os anjos caídos, eles já têm o destino deles, eles estão presos lá, né? Aguardando o seu julgamento. Então não faz sentido nenhum. Agora Jó, vamos lá para o livro de Jó. Jó é antes de Salmos. Jó 1:6, verso 7. Por que se associou esses anjos aos filhos de Deus? Não. Primeiro capítulo 6 e o 7. Olha lá. Ó. E vindo, acharam, pessoal? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então aqui nós vemos que tanto os filhos de Deus estavam em algum lugar, como Satanás, ele fala um lugar especial: eu estava rodeando a terra. E os filhos de Deus, se eles se apresentam a Deus, significa que eles estavam em algum lugar também. Agora, Jó 38:7. Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então por isso que associa os filhos de Deus com esse, aqui em Gênesis 6, os filhos de Deus com os filhos de Deus. Mas não tem nada a ver, nós vimos que não tem nada a ver. Não há Filho de Deus na função de filho de Deus. De filho de Deus mesmo. Esses anjos caídos não são chamados na Bíblia de filhos de Deus. É demônio mesmo. Então essa é a primeira teoria, pessoal. A segunda, alguns apoiam a ideia que quando fala de filhos de Deus, e aí entra a questão da poligamia, está se referindo a reis. Reis mesmo, né? Monarca. Está se referindo a reis. Quando ele, no seu orgulho, na sua altivez, ele ia lá e pegava o tanto de mulher que queria e se casava com elas. Então eles associam. Tem uma corrente que acredita que esses filhos de Deus estavam falando desses reis. Nós não acreditamos nisso. E a terceira, que nós temos mais próximo, porém não podemos afirmar, é a dessa geração de Sete. Porque quando fala assim, ó, e aí veio Sete, e aí então começou a invocar o nome do Senhor.
Nós entendemos que os filhos da geração de Sete é que começou agora, né, a conhecer a Deus, a adorar a Deus, né, a obedecer a palavra de Deus. Porém, nós temos um detalhe aqui também que já põe isso por terra. Se eles eram tão obedientes, tão, né, temente a Deus, por que Deus quis destruir? Aí fala que as filhas dos homens eram as filhas da geração de Caim, corrompidas. Tem coisa, pessoal, que não está revelada, e qualquer especulação é especulação. Não tem como se afirmar. A Bíblia não deixa claro, olha, os filhos de Deus são esses. Né? O povo de Israel, o povo de Deus. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Por que acontece isso? Deixa eu vir aqui. Porque, seguindo a lei de Deus, Deus proibiu relacionamento dos filhos de Israel com outras nações. Mas aí que entra a questão, ele não proibia só os homens, as filhas também. Ó, não deu seus filhos e nem as suas filhas em casamento com outras nações. Está lá em Deuteronômio 7, vamos ver. Deuteronômio 7. Verso 3 e 4. Acharam, pessoal? Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas, olha lá, e seus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. E aí nós temos outra referência, mas essas vocês vão ler em casa, porque essas, se vocês tiverem um pouquinho de sensibilidade, vocês vão chorar. É Esdra, vocês só anotam isso aí, Esdra, capítulo 9 e o capítulo 10. Esdra registra, pessoal, Esdra, o capítulo 9 e o capítulo 10. Esdra registra que quando ele volta da Babilônia, lembra que quando o rei da Babilônia, o rei persa, Artaxerxes, liberou o povo, veio a primeira leva com Zorobabel, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias, lembra? O pessoal, quando Esdras chega lá, ele viu que o pessoal que tinha vindo com Esdras, com Zorobabel, aliás, já havia se casado com outras mulheres e já tinham filhos e tudo mais. E aí ele falou assim, gente, infelizmente, aí vocês vão ler e vão ver o que aconteceu com essas mulheres. Foi chororô, pessoal. Foi chororô. Imagina vocês terem que dispensar a sua mulher com filho e tudo. Era a lei de Deus, pessoal. Era a lei de Deus. Alguém pode falar, mas gente, mas que injustiça, que Deus é esse? Que Deus sem compaixão, o que as mulheres tinham a ver com isso? Mas era a lei dele, pessoal. Era a lei. Ele não queria. As consequências. Todas as vezes, isso é desde lá de Deuteronômio, todas as vezes que eles se misturavam, olha o que acontecia. Deus era colocado em. Aliás, ele não era colocado em plano nenhum. A Bíblia fala que Salomão se corrompeu por causa disso. Salomão casa com a mulher egípcia, casa com a mulher da Filístia, e elas trazem o quê? Os seus costumes. Acabe casou com Jezabel. A primeira coisa que Jezabel fez foi o quê? Trazer os seus profetas. Ela traz os seus profetas, traz a sua cultura. E aí, meu amigo, tudo em vaso. e mulher, gente, ô Pablo, mulher, você já viu, né? Ela tem o jeitinho de nos conduzir, né, Eliabe? Mulher, meu amigo. Mulher pediu, como se diz, é um decreto. Mas vamos lá. Começou lá do Éden com a maçã, né? Oi? Começou lá do Éden com a maçã. Começou lá com a Dada, eu falei, não, eu vou.
Não, brincadeiras à parte, mas é assim, pessoal. Deus, quando Deus está falando, ele sabe, é para o bem, né? Para o bem. E tem cada coisa engraçada, né? Deus falou assim para os homens, Paulo, ó, não corte nem a barba, nem o cabelo e nem a barba, para vocês não se misturar com a outra nação que tem lá na frente, que vocês vão passar. Já pensou um negócio desse? Até hoje. Até Eu hoje. posso fazer uma piada? Vamos lá, pessoal? Então, entenderam aqui, pessoal, essa questão dos filhos de Deus e filhos dos homens? Ninguém tem uma assim, olha, é isso. A gente acredita mais na terceira, também não é nada certo, ninguém comprova isso. Por quê? Porque, seguindo Deus, ele deu essa regra, ó, não case com mulheres assim necessário, com outras nações, porque isso vai prejudicar tal. Mas falar assim, ó, os filhos de Deus realmente aqueles que obedeciam a Deus, nós vamos ver que não, porque a própria geração do século também foi corrompida. É igual como no Novo Testamento, quando que apóstolo Paulo, que exortava não casar com uma pessoa de diferente. Julgo desigual. Mas aí entra uma questão, nós vamos chegar nisso daí. Não vamos, assim, para nós não confundir, porque aí vai entrar uma questão que não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Isso não restringe apenas a religião. A gente não pode analisar esse texto na religião. Aí eu tenho que casar com uma pessoa da Assembleia de Deus, ou da Batista, ou da Cristã. Não é bem por aí. Tá? Nós vamos chegar nessa questão. Para a gente não perder a linha, tá bom? Bom, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então, arrependeu-se. Lembra que no primeiro estudo nós falamos desse arrependimento, desse arrependimento, né? Moisés, ele está relatando algo para nós, e nós temos que entender que ele está falando numa linguagem da sua época e para seres humanos. Se você perguntar para mim, qual é o sentimento que você tem de arrependimento? Eu sei descrever para vocês. Olha, eu sinto raiva, eu sinto frustração, eu sinto um monte de coisa aí. É mais ou menos isso que ele quis passar. Ó, Deus se frustrou, Deus arrependeu, Deus ficou irado. Deus falou, puxa vida, hein? Lá em Isaías 5, o profeta fala, olha, o meu amado, né, num termo bem poético, ele fala, o meu amado plantou uma vinha, cercou essa vinha, tirou todas as pedras dessa vinha, tirou todos os espinhos, toda a erva daninha, colocou uma torre de vigilância nessa vinha. Aí, quando deu fruto amargo. O que ele está querendo dizer com isso? Ó Israel, Deus cuidou de vocês com tanto carinho, com tanto amor, com tanto apreço. A hora que vocês retribuírem, né? Vocês se desviaram. Deus faz muito essas analogias com prostituição. Olha, Jerusalém é uma prostituta. Deus fala para Amós, casa com a prostituta. Casa com a prostituta, Amós. E anda abraçadinho com ela, dando beijinho e tudo mais. Para eles sentirem o que eu estou sentindo. Porque vocês, para mim, são noiva. Não é prostituta, é noiva. E a noiva com o noivo tem um relacionamento recíproco, de respeito, de admiração. A prostituta não. A prostituta não está ali por um valor e acabou aquilo, acabou. E vocês estão do mesmo jeito. É exatamente essas palavras que ele fala. Por que ele usa o profeta para falar com essas palavras? Para o povo entender. O povo entender. Era o jeito que Deus tinha de se comunicar. Deus falou para Ezequiel também, Ezequiel, olha, hoje você vai tomar um banho, se perfumar, não é perfumar que fala, é se ungir, colocar o seu turbante e você vai num velório. E não é para você chorar. O profeta falou assim,
e à tarde morreu a minha esposa. Já pensou, pessoal? O velório da sua esposa, você todo felizão, todo perfumadinho, ungido, seu turbante. O que aconteceu? Não posso chorar. Sabe por quê? É o sentimento que esse povo precisa ver em você. É assim que eu estou. Era o jeito que Deus tinha de falar. Para que nós pudéssemos entender o seu sentimento. Vocês compreendem aqui quando ele fala, então se arrependeu? É claro que não está falando de uma forma literal, porque lá em Números 23, 19, Deus vai falar, Deus não é filho do homem, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ué, há uma discordância? Né? Não. Para a gente entender o sentimento de Deus. E que a Amós sempre buscava, né, de volta. Né? Ela ia embora. A mostra estava. A mostra estava dela com todo. Moisés. Tratava dela com todo carinho, com todo, né? E ela ia lá para os seus amantes. Aí Deus falou, vai lá e busca. Aí ele vinha, abraçadinho, dando beijinho, tudo, carinho todo. E ela ia de novo, voltar para os seus amantes. Era a forma que Deus usou para falar para o povo, ó, eu trato de vocês com todo carinho, vocês vão para os outros deuses. Outra forma que Deus usava também, ó, vocês estão deixando fontes de água límpida para tomar água em fontes de águas roucas, águas barrentas, lá no centro. Vocês estão deixando a fonte aqui, ó, limpinha, de água potável, né? Tratadinha, com fluido e tudo, né? E vocês estão deixando para beber água. É o jeito que Deus tinha de comunicar para que nós pudéssemos entender o sentimento. Não entendi. Não entendi mesmo o sentimento. Praticamente está desenhando. Então, beleza, pessoal. Agora, a partir. Compreendido então os filhos de Deus, compreendido aqui, então se arrependeu, beleza? Aí agora, Deus fala. Tanto é que, ó, no próximo verso, então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração e disse, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Aí logo em seguida no verso 8 ele diz assim, ó, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você entendeu? Aqui ele já viu, ó, opa, mas olha lá Noé. Noé é um homem íntegro. Eu vou usar Noé para alguma coisa. E aí ele vai começar a escrever aqui. E aí tem toda a geração de Noé, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Ela está vendo que aquela tese de que os filhos de Deus eram a geração de Sete, já cai por terra aqui. Ó. A terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí Deus faz o quê? Anuncia um dilúvio a Noé. Aí Deus passa todas as especificações dessa arca. Ó, essa arca ela vai ter 300 cômodos, por 50 cômodos, por 30 cômodos de altura. Você vai fazer ela com 3 andares. Ele descreve essa arca. Ele falou, ó, você vai pegar cada animal, o seu casalzinho. Não me pergunta como é que Noé fez isso, porque, gente, é milagre, né? Vem macaquinho, vem cobra, vem ouriço, vem pinguim, vem... Não sei. Né? Não, sei que a Bíblia relata que um casalzinho de cada entrou nessa arca, tá? Então, 17. Pois eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará, será exterminado. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca tu, os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos, contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho
e fêmeas serão. E aí ele descreve aqui, ó. Também você vai levar comida para toda essa turminha aí, todos esses animais. E aí, pessoal, o capítulo 7, eu acho que nós podemos estudar do 7. Do 7 até o 10, eu acho, viu? No verso 20 ele fala lá que os animais viriam até nós. Sim. Então, Cai por terra pode a gente ficar pensando que Noé separou. Não, Noé ficou correndo atrás, laçando. Não, eles vieram. A Bíblia, né, ela relata. Embarcaram, não sei como isso aconteceu. Deus estava tomando conta de tudo. Eu sei que cada casalzinho foi lá. E come da arca, gente. A questão é essa. Não ficou ninguém apertado, não faltou comida. Ah, mas e esse macaco tá dando trabalho? O elefante quer sair daqui de dentro. O hipopótamo deu uma chifrada lá. O hipopótamo é assim, né? Ele é o bicho mais temível da savana, né? Da floresta lá. O hipopótamo. E é o que mais mata. É o que mais. O hipopótamo é terrível. O hipopótamo e o tal do rinoceronte, meu amigo, é terrível aquele bicho. É o que mais tem acidente na Pessoal, quando a gente... Vamos voltar um pouquinho. Quando a gente para pensar nessa questão, né? Como Deus fez tudo perfeito, e a função do diabo é destruir. Você viu, desde lá, Adão e Eva, Caim, Lameque, sabe, como se diz assim, ó, vamos aprofundar nesse abismo. Mentira, achando injusto, ele mesmo se deu a sua sentença. Lameque, eu vou casar com duas, não quero nem saber. Um abismo vai puxando o outro. Pessoal, quando nós estudamos, eu até comentei isso com a Alice, eu não tinha tentado, né? Assim, eu já estudei, mas não com essa riqueza de detalhes que nós estamos estudando agora. Essa harmonia que Deus criou tudo, com todo cuidado, com tanto carinho, que se tornou hoje, pessoal. Hoje, o mundo de hoje. Gente, o ser humano está irreconhecível. Aquela questão de imagem e semelhança de Deus não existe mais. Não existe. É só corrupção, maldade, é escravizar. E é escravizar em todos os sentidos, é na religião, é na política, é na sociedade, é na família. É escravidão. Parece que as pessoas têm assim, um sentido aguçado, né? Eu quero manter escravo na religião, na política, na família, em todos os sentidos. Eu vou dominar. Você vê cada absurdo. Tudo isso que Satanás vai destruir. Eu sei qual vai ser o meu destino, né? Satanás sabe qual vai ser o destino dele. Então, o ser de mais grandiosidade, ele fala, ó, ele nos fez, né? Ele nos fez um pouco menor do que os anjos, mas toda a glória, nós somos a coroa da criação. Toda a glória, ele deu autoridade para que nós pudéssemos dominar todas as obras das suas mãos. É bem assim que fala o verso. E Satanás quer porque quer destruir. Porque ele sabe, né, que vai voltar ao plano original. Esse mundo vai se desfazer, isso é profético, isso é bíblico. Então, pessoal, quando você vê, pandemia, guerra, rumor de guerra, matando cristão, pai matando filho, projetos de lei para o pai casar com a filha, eu gostei da minha filha, eu quero casar com ela. Projetos de lei, pedofilia, gente, uma criança, uma inocência. Sabe? É tudo isso, é o Satanás trabalhando, ele sabe que resta pouco tempo, e quando isso terminar, isso vai voltar ao sentido original que Deus criou. Não contente de fazer coisas por fora da igreja, ele teve que introduzir tudo isso dentro da igreja, casamento dele, gente, a estratégia dele mudou. A estratégia mudou. Se você pegar lá o primeiro, segundo século, até o terceiro século, né, perseguição, matava. Não funcionou. Não funcionou.
Tertuliano de Cartago, ele chegou a dizer, olha, o sangue dos cristãos são como semente para o cristianismo. Quanto mais mata, mais floresce, mais brota. Então a estratégia mudou. Bom, eu não posso com eles, Vamos tentar ele. vamos infiltrar. Ele se infiltra. Ah, não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso é tranquilo. Não, nós precisamos nos adaptar. Tem um aí falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Vocês viram ele aí, né? A Bíblia precisa ser atualizada. Vem estudando o ser humano desde Adão e Eva, né? Precisa Conhece ser atualizada, bem, né? pessoal? Precisa. Sabe mesmo? Precisa. Então, pessoal, sabe, faz a gente refletir. Esses 6 capítulos que nós estudamos, eu tirei muita lição. Falei, puxa vida, eu sabia, mas ainda não tinha essa riqueza de detalhe que nós estamos tendo aqui agora, né, de analisar verso por verso, né, essa malignidade no coração do homem que sempre existiu, sempre. Isso não é novidade, pessoal, não. Isso sempre é até pior. É pior. Então, o próximo, vamos do 7 ao 10, e o 7 vai falar bastante de como isso aconteceu, né? O 9, o pacto que Deus fez com Noé, e aí Noé planta uma vinha, e aí nós temos alguns pontos importantes aqui. E aí, depois o 11, né, que foi o que nós tínhamos combinado, e o 12 começa a tomar um outro rumo. Aqui nós já conhecemos como foi a criação, como que se deu a corrupção, como que se deu a sentença. Agora nós vamos ver a confusão. O que é a confusão? A confusão de todas as coisas. Como que esse monte de civilizações, cada um com costume, como que se deu isso? Deus vai agir de um jeito aqui, né? Do capítulo 12 para frente. Tá bom? Só de conhecimento mesmo. E aqui, na verdade, no início da chuva, até aqui não havia chovido ainda na terra. Não é só o dilúvio, não. É aqui, já. Quando eu estava achando que ele fala que, por que as plantas então floresciam? Só subiu o vapor até então. E tudo isso, pessoal, é comprovado pela ciência, que vai falar, os abismos das terras se romperam. Hoje nós temos o entendimento das placas tectônicas. Moisés não tinha, lembra que eu falei que Moisés não, hoje tinha as placas tectônicas romperam. Então o que ele diz? Olha, as águas surgiram dos abismos, se romperam. É a linguagem que ele usou na época, né? Na época dele. Beleza, pessoal? Tudo bem então? Que Deus nos abençoe, né? Próximo sábado, se Deus quiser. Tá? Senhor, meu Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. Estamos aprendendo a tua palavra, do Espírito Santo, trazendo iluminação do nosso entendimento, Pai. Esposa, muito obrigado. Abençoa o nosso dia, abençoa cada um, Senhor, que está, esse desejo de aprender a tua palavra, nos dê sabedoria, nos dê mérito para falar da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus.